Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Boa noite a todos. Pessoal, hoje atrasou um pouquinho, mas foi por uma boa razão. Queria primeiro que vocês me dessem aí o ok se está todo mundo me escutando, se o som está bom. Enquanto isso, eu vou dando boa noite a todo mundo. Vou dar primeiro para a Ciomara. Ciomara, não sei se ela estava na semana passada, eu avisei que essa semana eu teria que fazer um trabalho em Chicago, que eu faço uma vez por mês com o pessoal da Sociedade de Estudos Espíritas de Chicago, que é um centro do coração, que no período que eu estava morando nos Estados Unidos, eu me conectei com eles e eu tenho muito carinho por todos eles e começamos um estudo do livro Pensamento e Vida, e uma vez por mês eu estou com eles lá para fazer esse estudo desse outro livro maravilhoso também. Então, se vocês estiverem me ouvindo, todo mundo dando ok, estão me ouvindo. Pessoal, que alegria de estar aqui com vocês hoje. Já vi que a Socorro está por aí, a Maristela está desde cedinho, o Ricardo Franzini, nosso querido irmão, que estava aqui 2 semanas atrás, que todo mundo adorou. Então, boa noite, Regina, boa noite, Adalgisa, Fátima, boa noite todo mundo, Sueli, minha querida Sueli Tavares, que está aí nos acompanhando, Maria Helena, que pela primeira vez vai assistir ao vivo, que honra, Maria Helena, Gina. Então, hoje, Maria Helena, você chegou num dia muito bom, muito especial, porque hoje tem, pessoal, hoje o estudo, quem tiver aí em sofá, já se esparrama no sofá. Quem tiver na cama aí, coloca alguma coisa para segurar o celular, se estiver no celular. Quem tiver no computador também já relaxa, porque hoje tem. Coloca pela TV, Terezinha, bate foto e manda para a gente aí. Manda para mim ou para a Catarina, que está lá fora. O Ricardo também está falando que está ouvindo bem. Gente, que alegria de estar aqui com vocês, porque hoje, como eu falei, tem. Hoje o capítulo é muito especial. Tem um nome bastante sugestivo. Esse capítulo, que é o capítulo chamado Fogo Purificador. E aí a gente se pergunta, pelo amor de Deus, o que significa o fogo purificador, que está no capítulo 10 do Obreiros da Vida Eterna? O que está acontecendo? O que é o fogo purificador? O que nós vamos ver hoje? A priori, como estamos um pouco atrasados e começamos um pouco cedo, eu não vou fazer a retrospectiva do estudo passado, do episódio passado, como nós chamamos, mas vamos falar um pouco sobre o link de um capítulo com o outro. Para quem chegou agora e nunca assistiu, nós somos o grupo de estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, que faz parte da série da vida espiritual do André Luiz. E esse livro é o 4º livro da série, ele vem depois de Nosso Lar, de Mensageiros, Missionários da Luz, logo em seguida vem Obreiros da Vida Eterna. É um livro muito conhecido por ser estudado para quem tem interesse de compreender como funcionam os processos de desencarne. Como acontece o processo da desencarnação da alma para a erraticidade. Ou seja, quando nós passamos para o plano espiritual, como é que é esse fenômeno? Como ele acontece? Mas esse estudo aqui não é um estudo de leitura. Nós não fazemos a leitura completa do capítulo. É um estudo do que chamamos de easter eggs. É um estudo de assuntos ou partes que muitas vezes passam despercebidas do leitor que lê como um romance, que a gente também tem uma mania de ler André Luiz, em especial porque o André Luiz tem uma linguagem muito fluida, poética. Muitas vezes nós lemos como estamos lendo um romance, mas esses livros, essa obra de André Luiz exige um detalhamento mais apurado. E como já vimos aqui em todos os outros episódios, estamos aqui no 9º, nos 8 passados, nós vimos o quanto tem coisa escondida de ensinamento nesses livros. Então, vamos lá. Tem gente aí da Alemanha, de Portugal, do Sul, do Nordeste, do Rio de Janeiro, Maceió, São Paulo. É gente de todo lugar para estar aqui, estando aqui hoje para nos prestigiar e se juntar a gente nessa corrente maravilhosa que é a corrente
desse estudo, né? Corrente do bem. Pessoal, antes de começar efetivamente aqui a introdução, queria pedir a vocês, para quem estiver com amigos que não estão aqui ainda, que a gente mudou o horário, convidá-los, mandar o link para os amigos e também curtir o vídeo aqui embaixo para poder ajudar nos algoritmos. Quando nós terminarmos o estudo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele passa esse conteúdo para outras pessoas, ele mostra esse conteúdo para outras pessoas. Mas vamos lá, como eu falei, hoje tem, pessoal. Vamos com tudo lá no Fogo Purificador. Eu vou começar fazendo a leitura inicial, como eu sempre faço aqui da introdução, logo do iniciozinho, para a gente poder se conectar, inclusive, com o capítulo anterior. Eles estavam saindo, lembram que houve o processo lá da comunicação, da encarnação, da reencarnação do irmão Gotuso, teve aquela prece maravilhosa que a Zenóbia fez, e aprendemos bastante no episódio anterior, mas agora estamos falando de um outro dia, e esse episódio, esse capítulo passa quase completamente em 2 dias, vocês vão ver isso no relato de um dia para o outro, ele fazendo a virada de um dia para o outro, basicamente é menos de 24 horas. Então, André Luiz diz que na manhã imediata, a administração da casa transitória achava-se de posse do roteiro a seguir. Os cronômetros acusavam 6 horas. No entanto, as sombras densas e monótonas dominavam a região. O Instituto recebia o concurso de vários servidores de outras organizações socorristas da mesma natureza, enquanto a irmã Zenóbia se mantinha absorvida pelos afazeres imperiosos do momento, cercada de assessores orientando atividades alusivas à mudança próxima. Ardendo de ansiedade para obter maiores esclarecimentos acerca dos trabalhos em execução, acompanhei o padre Hipólito, que me convidou a inspecionar os movimentos do átrio. Ponto. Pessoal, 2 coisas aqui para a gente seguir adiante. A primeira é que ele revela que existem outras casas, como a casa transitória de Fabiano, quando ele fala aqui que outros companheiros de outras organizações socorristas estavam ali para ajudar. E segundo, esse movimento aqui que ele está falando, o movimento que estava sendo preparado, era um movimento de partida. Vocês lembram lá, uns 3, 4 episódios atrás, nós falamos que a casa transitória de Fabiano é um hospital ambulante, é uma nave, é um ambiente móvel. Ele não fica parado num lugar só, ele se movimenta lá naquelas regiões. Então, o que eles estão fazendo aqui é se preparando para a partida da casa transitória Fabiano para outro lugar. É importante a gente saber que existem outras casas, porque para a gente não ficar com aquela ideia de que só existe nosso lar, só existe a casa transitória de Fabiano, e não é bem assim. Isso são relatos de experiências do espírito André Luiz. Então, nós estamos vendo aqui os relatos da atividade do André Luiz com a sua equipe lá na casa transitória de Fabiano, que é uma casa que funciona, como a gente já viu, uma casa que funciona de intermediária entre a crosta, entre a nossa terra aqui, o nosso plano, e regiões como nosso lar, tá? Inclusive o Hipólito, começa a explicar o André Luiz, dizendo que essas instituições socorristas, como a Casa de Fabiano, podem alcançar voos de grande alcance, ou seja, elas podem ir muito longe. Eis aqui mais uma dica, mais uma sugestão, mais uma consideração que nos faz ter a certeza que estamos falando em uma... Eu não gosto de falar nave espacial, sabe, gente? Que não é nave espacial, mas é uma grande estrutura móvel que, como ela se movimenta no espaço, a gente pode dizer, fazendo uso aqui da licença poética, de que é uma nave, né? Uma nave hospital. Eu vou continuar a leitura aqui para a gente entrar numa outra reflexão. Já agora a gente já vai entrar
no nível de reflexão profunda, tá? Então, André Luiz, ficou muito admirado com essa questão do voo, com essa questão da nave ou da casa transitória poder se movimentar como uma nave, especificamente. Assim como nós ficamos aqui tentando assimilar como isso pode ser uma estrutura também que se movimenta. E ele falou: permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios e não podemos ter grandes surpresas. Atenção nessa parte. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as que presidem aos fenômenos da matéria quintessenciada, que nos serve de base às manifestações também transitórias. O homem encarnado somente agora começa a perceber certos problemas inerentes à energia atômica do plano grosseiro em que se situa temporariamente a personalidade. Como você não ignora, as descargas elétricas do átomo etérico em nossa esfera de ação ensejam realizações quase inconcebíveis à mente humana. Nos critérios carnais, para atendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos fracos prisioneiros do campo sensorial, prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos. Vou dar uma pausa aqui para a gente ir lá no Evolução em Dois Mundos, já no início, quando ele fala que as leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as mesmas que presidem os fenômenos da matéria quintessenciada, que nos serve de base às manifestações também transitórias. Depois a gente vai voltar um pouco nessa concepção aqui do Evolução em Dois Mundos, mas quem tiver o Evolução em Dois Mundos, que é um outro livro da série A Vida no Plano Espiritual, no Mundo Espiritual, só que é um livro que tem uma conotação diferente, que é um livro muito, digamos, é um livro de estudo, é um livro que é partido. Então, você pode ler esse livro, com qualquer capítulo que você abrir, você pode ler e estudar esse livro. Ele tem um capítulo, tem uma parte logo no início, que fala em cocriação em plano menor. Então, depois a gente vai voltar, um pouco mais para frente, eu vou trazer essa cocriação em plano menor, porque é importante a gente entender, talvez até não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora, já compreender, para a gente poder mergulhar um pouco mais a fundo nesse processo da cocriação. André Luiz diz o seguinte na Evolução em Dois Mundos: cocriação em plano menor. Quem estiver anotando, anota aí, porque é bem importante esse conceito da cocriação em plano menor. Em análogo alicerce em relação à mesma construção de estrelas, a manipulação atômica e etc., as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico, ombreiam conosco. Vou até parar aqui para falar. Ombreiam são entidades do mesmo nível de evolução deles, né, de André Luiz. Ele fala que essas entidades que ombreiam utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os crepúsculos da matéria com a energia espiritual que lhe é própria, formando assim o veículo fisiopsicossomático em que se exprimem, vamos falar em perispírito, ocunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a desencarnada, dentro das mesmas bases. E aí, gente, guarda bem isso aqui que eu vou falar, que depois, mais para frente, eu vou trazer, tá? Ainda nesse capítulo. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, que valem por aglutinação de duração breve no microcosmo.
Eu vou parar aqui, porque eu sei que já deve ter gente aí que deve estar, meu Deus do céu, para tudo. Porque Evolução em Dois Mundos, esse livro em Dois Mundos, é um livro que de uma complexidade muito grande. Mas tenham calma, respirem fundo, não desistam. Esse conceito aqui, pessoal, é um conceito extremamente profundo que fala sobre como nós também somos co-criadores. Quando nós estudamos as esferas crísticas, os espíritos puros, pensamos naquela comunidade de espíritos superiores que se reuniram, segundo André Luiz no livro A Caminho da Luz, para duas vezes, né, aqui ao redor da Terra. Uma delas foi quando a Terra estava se deslocando, descolando da nebulosa solar, e a outra para decidir a vinda de Jesus à Terra. Quando a gente pensa nesses espíritos, são os espíritos co-criadores, espíritos de escalas crísticas, que não somos nós, né? Não somos, lembrando que nós somos, a grande maioria aqui, espíritos da terceira ordem ainda da escala espírita, estamos bem longe ainda da primeira ordem, então das esferas crísticas, mais ainda. Nós também somos criadores, como são esses outros espíritos. Isso é que dá um pouco de confusão na nossa cabeça, porque é o seguinte, eu vou explicar um pouco melhor. O nosso processo de cocriação, ele também tem um universo de possibilidades. O co-criador crístico, o co-criador, o Elohim, os anjos, como são chamados na nomenclatura teológica, que estão perto de Deus, se confundindo até mesmo com a própria divindade pela compreensão humana, esses espíritos, os cristos, eles têm uma capacidade de cocriação que regem a ordem e as leis do universo. Deus cria e eles são co-criadores dessas ordens. Jesus, o responsável pelo planeta Terra, governador do planeta Terra. Como vimos no capítulo do Asclépios, no segundo capítulo, se não me falha a memória aqui no episódio 6, 3 atrás, é bom dar uma olhada lá, no Asclépios, é o segundo, fizemos 2 para estudar sobre Asclépios. O Asclépios é uma entidade aqui da nossa esfera, aqui da Terra, só que pertencente a outras esferas. E ele tem como desejo pertencer à comunidade de espíritos de Saturno. Você imagina que existem espíritos que regem a ordem da Via Láctea, que regem a ordem de boa parte do universo, de outros clusters que nós não conseguimos classificar do universo. Existem espíritos que têm subdivisões em suas responsabilidades nesse processo da cocriação. Logo no início do A Caminho da Luz, vocês vão ver, olhando no detalhe, que quando se fala dessa comunidade de espíritos crísticos que se reuniram nesse momento que a Terra se descolou da nebulosa solar, fala que esses espíritos lançaram os pródimos da vida na Terra. Depois dê uma olhada lá, essa palavra. Os pródimos da vida. As sementes da vida foram colocados lá. Isso quer dizer, gente, que esses espíritos estão co-criando, eles estão executando a vontade de Deus. Da mesma forma, e aí eu vou trazer para o nosso mundo aqui, porque isso é um outro momento, se a gente quiser depois, eu vou ver como é que vai fazer, eu vou marcar um episódio só para falar de escala espírita e para falar dessa questão da evolução das escalas crísticas, dos cristos, do co-criador, a gente pode fazer isso depois. Se vocês quiserem toparem, já vai escrevendo aí, se vocês acharem interessante, que a gente marca, independente do livro, a gente marca um outro dia, um outro momento, e faz o Obreiros da Vida Eterna, só desdobrando as esferas do universo, e a gente vai falar sobre isso baseado nos textos da Revista Espírita e nos textos de Emmanuel. Tem bastante coisa para a gente estudar, que eu uma vez liguei para o Haroldo, a gente ficou 1 hora só falando sobre isso, sobre um trecho da Revista Espírita. Ou seja, tem muito
assunto para a gente conversar. O Ricardo sabe disso que eu passei para o Ricardo. Bem, vamos voltar aqui para a cocriação desse momento, né? Sem antes dar boa noite aí para o nosso querido amigo Fábio, lá de Pernambuco, Fábio Mota, o pessoal da Escola Espírita Paulo de Tarso, um grande abraço. Eu estava com eles ontem, falando sobre abnegação, baseado no capítulo do Emmanuel, do Pensamento e Vida, que se chama Profissão. Um abraço aí para o pessoal. Fizeram aniversário ontem, gente, essa instituição. Muito querido o pessoal lá. Pois bem, pessoal, o que é a cocriação em plano menor? Vocês lembram o que aconteceu no episódio passado, quando a gente viu uma série de coisas acontecendo lá no abismo? Os nossos amigos, gente, que a gente já chama assim, nossos amigos, que estamos há muito tempo com eles, foram atacados, jogaram bolas neles como se fossem bombas, uma série de coisas aconteceram, e nós vamos ver umas outras aqui, que são objetos criados lá no abismo, no plano espiritual, por espíritos que são espíritos que não são esclarecidos. São espíritos que nós podemos considerar endurecidos. Espíritos, muito pelo contrário, extremamente endurecidos. Como é que eles criam, então? Gente, vale lembrar, em especial na semana passada, quando a enfermeira Luciana precisou da comunicação da mãe do irmão Gotuso, porque o ambiente estava pesado. E toda vez que eles falam que o ambiente está pesado, ele diz que aquela região, a região do abismo, ela é extremamente contaminada pelos pensamentos e vibrações daqui da Terra. E dessas entidades que desencarnaram, boa parte delas, vocês lembram, por falha no processo da religiosidade, a gente já viu isso, ou seja, o clima está pesado, falando aqui na linguagem popular. Estou fazendo esse wrap-up todo aqui para a gente botar o Evolução em Dois Mundos para dentro e a gente seguir aqui no capítulo e todo mundo ficar na mesma página. Ou seja, eles são co-criadores, os Cristos são co-criadores, e nós também somos co-criadores. Esse que é o ponto. Porque o que diferencia um co-criador de esferas superiores? O que diferencia co-criadores que são capazes de fazer transformações no mundo é o que a gente falou lá na escala espírita, eu acho que no segundo episódio ou no terceiro, a qualidade do espírito, a qualidade dele, as qualidades desenvolvidas e o poder, que é a vontade, a sabedoria, o poder e a qualidade e o poder de fazer o bem. Ou seja, o poder de fazer o bem, esse processo de evolução é que faz com que o espírito se habilite a fazer grandes realizações. E por que nós ainda não conseguimos realizar como espíritos, como André Luiz, como a gente viu a irmã Zenóbia? A irmã Zenóbia, em algum momento, vocês viram quando as entidades se aproximaram dela, ela levantou a destra e as entidades se afastaram. Isso se chama, ela tem qualidades, como nós vimos, mas isso se chama poder. E aí lembra lá, item 107 do Livro dos Espíritos, que fala dos bons espíritos, ainda não dos espíritos puros. Vocês vão ver essa explicação um pouco mais detalhada, tá bom? Então, voltando aqui para o texto, só para lembrar que mesmo os espíritos que estão em situação, como esses espíritos aqui nas trevas, são co-criadores. É importante todo mundo pensar nisso. Eles estão criando aquele ambiente. Pela mesma, o co-criador em plano menor usa também o fluido cósmico universal, usa também os elementos semelhantes aos elementos que são usados pelos homens que são pareados conosco aqui, e também pelos espíritos superiores, só que sem capacidade e sem poder de transformar o fluido cósmico universal, inclusive fazendo com que isso se torne vida, como é o caso lá dos espíritos das escalas crísticas, que são capazes de plantar os pródromos da vida em planetas. Tá bom? Vamos lá, então. Eu vou seguir agora. Se alguém tiver alguma pergunta, já coloca aí. Já coloca aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, deixa eu ler. Por enquanto, não. Todo mundo só dando boa noite. Todo mundo animado. Vamos seguir, gente. Como eu falei,
hoje tem, galera. Vamos lá. Vou sair um pouco aqui do Evolução em Dois Mundos, depois a gente pode voltar para consultá-lo. Mas é bom lembrar que as leis são as mesmas. Eu vou seguir um pouquinho aqui agora para a gente entender um ensinamento muito importante que tem já aqui na largada do capítulo, fora essa explicação de cocriação que tem um porquê de André Luiz estar nos explicando sobre isso. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Ok. Me achei já, gente. Nos círculos carnais, para atendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos fracos prisioneiros do campo sensorial. Prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos. Vocês já pararam para pensar nisso? Já dou uma pausa aqui de novo, tá? Nós interagimos com a vida, interagimos com o que está ao nosso redor, por meio dos nossos limitados 5 sentidos. Agora, vamos pensar sobre a nossa visão e a nossa audição, por exemplo. Vou andar mais um pouquinho aqui e já volto para a gente falar, tá? Mas vocês já pararam para pensar como essa nossa percepção sensorial, os nossos 5 sentidos, são limitados? E uma outra coisa, vocês já pararam para pensar se nós pudéssemos enxergar pelo corpo todo, ao invés de enxergar só pelos nossos olhos? Se pudéssemos ouvir pelo nosso corpo todo? Já pararam para pensar nisso? Qual seria o nosso potencial? O nosso potencial de aprendizado ao ler, sem precisar ler um livro com os olhos, ler de uma forma completamente diferente que nós imaginamos, porque a forma como nós entendemos o aprendizado e a leitura é como acontece aqui no nosso plano carnal. Já pararam para pensar nisso? Pois bem, é assim que os espíritos puros enxergam, que eles ouvem pelo corpo todo. Não tem o próprio Asclépios já não tinha mais a forma humanoide. Vocês lembram disso? Tinha muita dificuldade para se comunicar com as pessoas em nosso lar. É uma boa reflexão, tá? Uma reflexão importante para a gente fazer, porque nós temos essa limitação dos 5 sentidos. E aí André Luiz continua, na verdade, Hipólito, narrando aqui para o André Luiz, ele fala: o homem comum apenas conhece, por enquanto, 1/8 parte do plano onde passa a existência. Tudo que você conhece hoje, tudo que você vê, tudo que você está interagindo, é 1/8 do que acontece ao seu redor. Não estou falando dos conhecimentos, não estou falando em viagens, eu estou falando em percepção. A vidência e a audição, as duas portas que lhe podem dilatar a pesquisa intelectual, permanecem excessivamente limitadas. Foi o que eu falei agora. Somos limitados pelos nossos sentidos. E as duas portas de absorção de conhecimento, de potencial de compreensão, as duas melhores portas, ou mais possíveis portas para nós usarmos e assimilarmos esse conhecimento, é a audição e a visão. E elas são limitadas. Por exemplo, a luz solar, que ela condensa as cores básicas, são suscetíveis de serem assinaladas pelo olho humano quando na Terra. Nós só percebemos as cores que vão do vermelho ao violeta, salientando-se que a maioria das pessoas nada enxerga além das últimas 5, que são azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, não registrando o índigo e o violeta. Muita gente não vê o índigo ou o violeta, só vê essas 5 cores. Ou seja, temos uma limitação até sobre as cores, no próprio aprimoramento do olhar, para percebermos a natureza e a obra divina com os nossos próprios olhos. Nós ainda temos essa limitação física, pessoal. Física. Existem diversas outras cores em outros espectros de vibrações. E o olho humano
não consegue captar essa sintonia. Os raios infravermelhos, ultravioletas, e hoje em dia os pesquisadores já conseguiram identificar que existem essas outras cores, essas outras frequências, mas o olho humano não consegue enxergar. Somos ainda muito limitados. O ouvido, então, os nossos ouvidos, nós temos uma limitação muito grande. Nós só registramos uma tabela de sons, que André Luiz fala aqui de 16 a 40 Hz, mas que hoje já se fala em 20 a 20 mil. Então, 16 a 40 mil, e hoje já se fala entre 20 e 40 mil. Ou seja, nós não conseguimos captar nem as ondas mais, digamos, lentas, nem as ondas mais rápidas. Somos limitados. Olha, só para tangibilizar aqui para vocês. Uma pessoa enxerga 1 milhão de cores, de possibilidades. 1 milhão. Existem pessoas que têm uma mutação genética, que por meio dessa mutação genética, essa pessoa consegue enxergar, pessoas, 1% da população mundial, 100 milhões de cores. 100 milhões de cores. Eu, por exemplo, devo enxergar menos do que 1 milhão. Mas é 1 milhão de cores, tá? Uma pessoa que tem eu até esqueci o nome agora, mas tem uma alteração genética, consegue enxergar 100 milhões de cores. Nossa, é muita coisa, não é verdade? Olha aí, o Fábio Mota está dizendo aqui, ó. No mundo das formas, fechamos os ouvidos ou os olhos e desconectamos. Ainda bem que não ouvimos, vemos por todos os pontos do nosso corpo físico. Fábio, excelente colocação. Não temos capacidade ainda, meu irmão. Não temos capacidade de ouvir e enxergar como os espíritos puros conseguem. Seria enlouquecedor para nós. Mas eu tenho uma surpresinha aqui para vocês. Vamos ver aqui. Se eu consigo... Sim. Opa. Espero que todo mundo esteja vendo aí. Estão vendo, pessoal? Estão vendo que eu estou vendo aqui que vocês estão vendo? Perfeito. Olha, isso aqui, pessoal, eu trouxe algumas coisas para a gente olhar junto, tá? Esse aqui são os comprimentos de onda das cores. Olha o que nós conseguimos enxergar. Olha como somos limitados. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, que é bem pouquinho. Deixa eu botar ali do lado ali para vocês ficarem me vendo também. Não, deixa eu fazer o contrário aqui. Não era para isso aqui estar maior e eu estar menor. Não quero aparecer grande. Bem pequenininho, luz invisível. Olha só. Nós não conseguimos enxergar nada. Nada, nada, nada. E depois, o raio ultravioleta e o infravermelho estão logo depois, não são perceptíveis aos nossos olhos. Deixa eu passar mais um aqui. Ver se vocês conseguem enxergar aí. Deixa eu ver. Não. Espera aí, pessoal. Vou voltar aqui, tá, gente? Para mostrar para vocês esse aqui. Olha a questão da audição, pessoal. Na audição, o campo auditivo humano é esse laranjinha que vocês estão vendo acima. Nosso campo auditivo vai de 20 a 20 mil. Olha só, elefante, topeira e etc. Escutam um pouquinho adiante do que nós escutamos. É um pouquinho menos, digamos, né? Eles não conseguem nem ter essa audição toda que nós temos. Olha só o gato e o cão. Escuta o que a gente escuta e ainda vai lá adiante. Não é à toa que não tem como se esconder. Olha aqui, ó, o morcego e o golfinho até onde vai. É incrível, né? É muito interessante. Aí, pessoal,
eu agora revelei para vocês por que que você está comendo escondido aquele biscoito lá na cozinha, bem devagarzinho, ou pega aquele pacote de aquela batata frita lá, né? Lay's, Ruffles, abre devagarzinho e quando você olha, o seu cachorro já está do seu lado, pedindo para comer também. Ou quando você derruba um pedacinho de ração, ele já vem correndo, porque ele já sabe que você está abrindo a comida dele. Ou seja, os animais, alguns animais, escutam muito melhor do que o que nós escutamos. Vocês conseguem captar o quanto nós temos uma limitação aqui e o que o irmão Hipólito está querendo nos alertar? Está querendo nos alertar de coisas muito importantes que André Luiz nos traz. Olha, os limites da audição humana, como a gente viu aqui, né? A gente viu que vai de 20 a 20 mil, né? Que são a faixa de 20 Hz a 20 mil Hz. Ou seja, é uma limitação muito grande que nós temos. E aqui o que ele diz é o seguinte, gente, vocês não conseguem lá na Terra nem captar o que vocês podiam ver, o que vocês podiam ver. Então, tem muito, como diz o Nordeste, cuscuz para comer, para poder virar um espírito um pouco mais qualificado, um pouco mais poderoso. Porque se a gente não consegue se qualificar, se a gente não consegue ver, se a gente não consegue enxergar e ouvir, como é que a gente vai se qualificar, né? Então, ele fala que nós precisamos ter esse nível de compreensão. E ele diz que a matéria e as leis em nosso plano são bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. Isso aqui é importante para a gente lembrar do fluido cósmico universal, ou se quiser chamar de matéria original, de partícula de Deus, que a gente vê muito nos filmes. Não importa como se chama, nem como a ciência vai chamar. Estamos falando aqui no fluido cósmico universal e nas suas variações. E é importante que nós sempre lembremos sobre isso. O meu relógio está falando sozinho aqui. Gente. Vamos continuar aqui a leitura. Se tiver alguma pergunta, algum apontamento, por favor, escrevam, tá? Espera que meu relógio está falador. Eu falei, ele está repetindo aqui. Todo o pessoal disponível fora convocado ao trabalho dos motores. E quando entregava transportes admirativos da maquinaria complexa, indescritível na técnica humana, a irmã Zenóbia, através de Jerônimo, nos pediu colaboração nas defesas magnéticas, em vista da necessidade de empregar maior número de cooperadores na preparação ativa do voo. Mais uma vez, vou começar de trás para frente. Está claro aqui o que a gente viu lá atrás. A casa transitória de Fabiano vai voar. O que voa são naves, são estruturas móveis. E o que ela pede aqui é para todo mundo se preparar para ajudar nesse movimento. Gente, só para relembrar aí, em especial para quem chegou agora, a casa transitória de Fabiano está se preparando para se movimentar. Toda a preparação que está acontecendo aqui é uma preparação de movimento para ela. Estão todos trabalhando para que ela consiga sair da onde ela está. A gente vai descobrir por quê. E tem a ver com a história do fogo, tá? Tem a ver com isso, a gente vai ver daqui a pouco. Então, por que existem máquinas aqui? Olha só, André Luiz diz que existe uma maquinaria complexa. Aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Por que existem máquinas? Para que máquinas? Por que se eles não podiam, tem entidades poderosas aí, por que eles não podiam só fazer a movimentação da casa transitória de Fabiano como se fosse uma volitação por pensamento? Por quê? Alguém sabe? Gosto de fazer essas perguntas para vocês, para a gente ver essa interação e saber o que vocês acham. Por que tem essas máquinas? Por sinal, pessoal, vocês veem o que André Luiz diz. André Luiz diz
que as máquinas são indescritíveis para a nossa cabeça humana. Você imagina como é que não são essas máquinas. Para pensar. Como não são essas estruturas de maquinários? Por que eles não movimentam pelo pensamento? Bom, a gente tem uma série de considerações sobre isso. A primeira delas, gente, é que a maioria das pessoas tem uma concepção completamente errada do mundo espiritual. Pensa que o plano espiritual é como se fosse um limbo, no qual as pessoas estão em um grande nada e que trocam apenas pensamentos. Fica todo mundo assim, ó, olhando ali para o outro, num limbo, cinza. Não, o céu e o inferno existem na sua cabeça. E aí as coisas começam a se materializar ao seu redor como se fosse uma ficção criada pela sua cabeça, como se você vivesse num mundo imaginário. As pessoas acham que esse plano, a erraticidade, é esse plano espiritual que é um limbo mesmo, que não tem nada. Mas nós já vimos aqui, por meio de toda a coleção do mundo espiritual de André Luiz, que não é bem assim. Pelo contrário, a gente vê no Livro dos Espíritos, e a gente viu André Luiz repetir aqui, que o nosso mundo que é um reflexo do plano espiritual. Nós já vimos tecnologia, nós já vimos cocriação, nós já vimos aqui possibilidades de comunicações holográficas, nós já vimos a manifestação mediúnica da Luciana lá no plano espiritual, que é uma coisa que a gente fica um pouco confuso quando a gente vê a Luciana como clarividente lá no plano espiritual, e sem ela eles não teriam conseguido avançar. A gente vê uma série de coisas, mas nós espíritas já, imediatamente, precisamos abandonar essa ideia do mundo espiritual limbo. As pessoas não nada lá. Estou aqui no nada, estou viajando, estou plasmando ideias imaginárias. Não é assim, pessoal. Os mecanismos em outras esferas, que não a nossa da crosta, são semelhantes ao nosso. Nosso mundo é um reflexo do mundo no plano espiritual. É importante a gente saber que existem máquinas, sim, que essas máquinas são formadas, sim, pelo fluido cósmico universal, e elas ajudam a locomoção dessa cidade, e que seria extremamente desgastante, e precisaria de espíritos extremamente poderosos para movimentar estruturas como a casa transitória de Fabiano. E pelo que a gente viu ali, gente, não tem Cristos ali, não. A gente já viu isso. Quem está acompanhando aqui, eu estou aprofundando um pouco mais aqui, mas quem está acompanhando já viu. A gente discutiu onde é que estavam Asclépios na escala espírita, tentamos adivinhar, fizemos análises. Nós vimos que a Zenóbia ainda é uma entidade muito boa, é uma entidade que tem um certo poder, muita sabedoria, mas não é um espírito puro, é um espírito ainda a caminho, e seria muito, digamos, cansativo para eles fazer essa movimentação. Então, as máquinas servem para fazer essa movimentação. Só que não são só as máquinas. E a Zenóbia, quando pede a colaboração de todo mundo, ela fala sobre isso. Ela fala que não são só as máquinas, que precisam do campo mental dos nossos amigos. Reflexão boa para fazer, tá? Em seguida, pessoal, tem uma coisa aqui que me chamou bem a atenção. Eu, como executivo, né, como uma pessoa que trabalha no mundo corporativo, me chamou muita atenção. Foi o parágrafo seguinte, quando André Luiz diz que o próprio assistente, o Jerônimo, que nos orientava sobre o que tinha que fazer, porque a Zenóbia pediu por ele para organizar todo mundo, num belo exemplo de renúncia fraternal, olha aí, hein, Fábio, sobre a abnegação, tomou a dianteira, encaminhando-se para a faixa da defesa. Liderança pelo exemplo. O líder que fala e o líder que faz. É o que estava na frente. Não como a gente tem visto por aí, né, gente? A gente tem visto tanta coisa, tanta liderança pelo mundo dizendo faça isso, siga isso aqui, mas na hora que é para fazer não faz diferente, escolhe diferente,
manda a gente fazer as coisas, mas faz diferente, né? Não podia perder essa piada, porque é uma grande verdade. Aqui não. A nobreza dessa alma, como Jerônimo, que ele fala, eu vou na frente, me chamou muita atenção. Então, eu vou continuando aqui a leitura, pessoal. Não eram essas altas e verticais como as muralhas. As defesas não eram muros. Por fora da casa transitória, não tinham muros assim verticais. Eram muros horizontais. Para pensar nisso. Aqui me lembra o Muro de Berlim, né? Só que o Muro de Berlim tinha aquelas estruturas, mas tinha aquela outra parte toda lá de arame farpado. Era uma parte horizontal que tinha enorme, que dividia a cidade de Berlim. E aqui ele fala que o muro não era um muro vertical, era um muro horizontal. E nesse muro horizontal emitiam-se energias, forças elétricas de expulsão que subiam 5 metros, de 5 metros de largura. Ou seja, eles iam 5 metros de largura, ou seja, era um muro que... Pensa num muro de 5 metros de largura, só que ele não é vertical e ele emite essa... Era formado de substâncias escuras e emitia essa energia. É bem interessante. Eu achei bem interessante essa parte aqui também. Eu não sei se vocês também entenderam e viram dessa forma, mas olha, gente, olha um muro horizontal que emite um raio de 5 metros, que é a proteção desse lugar. Ou seja, se eles têm um muro de proteção, se deslocaram benfeitores como o assistente Jerônimo e a equipe para as defesas, o que vai acontecer? Por que todo mundo está correndo para os muros e as defesas na hora da partida? O que vocês acham? O que vocês acham? Porque vão invadir. Vão tentar invadir a casa transitória de Fabiano. Por isso que precisam desse deslocamento de pessoas. Por isso que vieram outras entidades de outras casas para ajudar nesse processo, para fazer a colaboração nessa movimentação. Inclusive, a função do grupo de André Luiz e do assistente Jerônimo era exatamente essa: operar as máquinas, está aqui escrito, velaríamos pelo funcionamento regular dos aparelhos de energia eletromagnética, que não as máquinas de propulsão, a máquina de defesa de descarga elétrica. Porque essas forças defensivas é que iam proteger a casa de se deslocar, para ela poder planar, para ela poder voar. E o objetivo dele era isso, cuidar das máquinas, essas máquinas de energia, e proteger, ficar olhando ali as fronteiras. Bom, só finalizando aqui o que o Jerônimo falou para a gente entender o que vai acontecer, tá? Temos determinação para receber os sofredores que se apresentarem renovados. Olha lá. Jerônimo diz para a equipe que, olha, a gente está aqui na fronteira e a gente vai parecer... Sabe aquela turma, não sei se na época da juventude vocês iam para aquelas casas de show e, ó, você entra, você não entra. Sabe aquele porteiro que ficava selecionando, dizendo quem entra, quem não entra? Até hoje aqui em São Paulo tem uns lugares que são assim, que eu li outro dia no jornal, apesar de não ir, mas para esses lugares, né? Não por conta da espiritualidade, mas por conta do tempo mesmo. Eles estavam lá para dizer quem entrava e quem não entrava na casa transitória. Eles estavam ali para fazer seleção na fronteira. Então já foi determinado pela irmã Zenobia que eles estavam ali para isso. E aí, a irmã Zenobia e os demais administradores ordenaram o acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós, com legítimos sinais de transformação moral para o bem. E aí, gente, a primeira pergunta que eu tive aqui, sem ter avançado para o texto, foi o seguinte: como é que eles vão saber quem tem os sinais legítimos de transformação moral para o bem? Algum palpite vocês têm? Como é que eles vão saber quem tem o direito de entrar, quem tem o direito de passar aqui? Como é que eles vão saber?
Valéria, Terezinha, Fábio, Juju. Como é que eles vão saber quem é que vai ter o direito de entrar? Fala aí, pessoal. Como eles vão identificar quem passa e quem não passa? Eles estão ali para isso. Como é que eles vão conseguir fazer? A gente vai descobrir mais para frente. Mas eu tive essa curiosidade. Vocês tiveram essa curiosidade também quando vocês leram? Vocês tiveram, pessoal? Como é que o André Luiz vai saber quem entra e quem não entra? Essa curiosidade é uma curiosidade característica do homem, do ser humano. A nossa curiosidade. A Regina falou pela aura. Mas quando você leu, Regina, você não pensou, não? Como é que ele vai identificar quem é bom e quem não é? Como é que ele vai identificar quem está preparado ou não está para receber o socorro? Eles acabaram de voltar do abismo, e no abismo lá eles tentaram socorrer e não trouxeram ninguém, veio. Logo agora, na saída, como é que ele vai dizer quem vai estar habilitado para fazer essa viagem com ele? Nesse momento aqui, André Luiz, mais uma vez, está sendo a gente. André Luiz somos nós. O curioso está ali, inocente. Imagine numa missão dessa, Terezinha. André Luiz somos nós. Pode subir a hashtag aí, pessoal. Imagina numa missão dessa. Aí Terezinha fala para mim, Jaime, ó, falaram lá que pode deixar entrar a galera que está renovada. Aí eu olhar para Terezinha e dizer, mas Terezinha, como é que eu vou saber quem está renovado? Eu vou fazer entrevista no meio dessa confusão? Como é que eu vou fazer? Pode subir a hashtag aí. André Luiz somos nós. Curioso. Como é que eu vou ver? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber quem é que entra e quem não entra? Uma confusão danada de identidade. Ele, pelas preparações, por tanta gente que estava ali para proteger, pela cerca elétrica de 5 metros que estava ligado, é porque não ia chegar 2, 3, não. Era uma multidão que ia se deslocar para o abismo para atacar a casa transitória de Fabiano. E aí, no meio do tumulto, não dá para conversar. Não dá. É igual no Galo da Madrugada lá em Recife. Não, peraí, quem que entra no camarote? Não vem aqui entrar na pipoca, aquele ali, aquele ali. Como é que você faz? Não dá. Precisava saber. Nesse momento, André Luiz somos nós. André Luiz, curioso, como cada um de nós. Mas vamos lá. Continuando aqui, o Jerônimo esclareceu, né? A velha e boa curiosidade. Os sofredores, já modificados para o bem, apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmos. Logo que estejam onde estiverem, concentram suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Os outros, os impenitentes e mentirosos sistemáticos, gente, grifa isso aí, tá? Os impenitentes e mentirosos sistemáticos, ainda que pronunciem palavras comovedoras, ainda que pronunciem palavras doces, permanecerão confinados nas nuvens de treva que lhe cercam a mente endurecida no crime. Para aqui, pessoal. Essa parte é muito importante. Tem um ensinamento muito importante para a gente aqui. Quem estiver se deslocando vai ter uma característica luminosa. Como falaram aí na aura. Isso é um pouco, digamos que é um pouco óbvio até depois do que você lê, mas André Luiz ficou em dúvida. Estava ali na tensão, tá? E os outros, mesmo que mintam, que chegam dizendo, eu estou renovado, não, olha, eu estou pronto, me ajude, por favor, e chegue cheio de vontade, ainda vão apresentar sinais de nuvens das trevas. Meus irmãos, meus amigos, vou me aproximar aqui para falar com vocês, mas estou falando para mim também, tá? Que é para nós. Não tem filtro para a alma.
Não tem filtro para a alma como esses que a gente usa no Instagram, que aumenta, que emagrece, que coloca maquiagem, que melhora o sorriso, que faz a pessoa ficar diferente. Não tem filtro para a alma. Não dá para enganar a espiritualidade com falas mansas, com faz de conta. Não adianta a gente ter o discurso do evangelho, a fala do meu irmão, muita paz, aquela fala mansa, aquela eu estou arrependido do que eu fiz, eu preciso agora de uma oportunidade, por favor, me reconheça, eu sou uma pessoa boa, não tem filtro para a alma, não tem jeito. Na espiritualidade, para a espiritualidade superior, não existe enganação. Eles nos conhecem. Eles sabem nossas intenções. E isso me lembra uma frase da Terezinha, viu, Terezinha? Que fala que Deus sabe de nós. Deus sabe quem somos nós. Deus sabe quem somos. A frase é até assim, para ficar mais específico. Eu sou aquilo que Deus sabe. Não existe filtro para a alma. E aqui fica muito claro que a fala mansa não adianta. Olha aqui, no mundo espiritual ninguém se esconde. E nem aqui, viu, Tânia? Um abraço para você também, Tânia, lá da Escola Espírita Paulo de Tarso. Nem aqui, porque a espiritualidade está vendo e Deus está vendo. Nós somos aquilo que Deus pensa que nós somos. Vamos fixar isso aqui quando for dormir. E quando acabar o capítulo todo, eu sou o que Deus pensa de mim. Então, nós temos por obrigação, sermos indivíduos melhores. Não tem filtro para a alma, pessoal. No Instagram dá. Aqui não engana ninguém. E o Jerônimo já deu o seu recado. E aí André Luiz se calou. Assim como a gente assim está falando meio, né? Ele entendeu. Inclusive ele fala assim, ó, a grandeza da purificação consciencial em lugar dos protestos verbalísticos que se fazem através dos jogos brilhantes de palavra. Quero achar do meu irmão, do faz de conta da palavra. Que vale é a ação, é intenção, é vontade, é a busca. Por isso que o codificador brilhantemente nos falou que reconhecia-se o verdadeiro espírita pela sua transformação, pelo empenho que emprega em domar suas más inclinações, pela sua transformação moral, pela vontade de ser melhor, pela sua luta. Ontem eu estava falando lá no Paulo de Tarso sobre isso. Muita gente confunde o processo de conversão, e a gente vem inclusive lá, olha, foi muita pretensão minha chegar na casa do Paulo de Tarso e falar de Paulo de Tarso. Mas é muito comum a gente falar em conversão religiosa. É muito comum a gente falar em como uma pessoa se converte como Paulo de Tarso, como Madalena, e passa a viver em Cristo. E para muita gente, e para nós já foi assim um dia, talvez ainda seja, se converter em Cristo é estar numa instituição espírita, numa igreja, é ler a Bíblia, é ler o Evangelho, é fazer uma outra atividade de caridade. Mas a conversão em Cristo não é essa. A conversão é o trabalho da abnegação. É quando você já não vive mais em você e o Cristo vive em você. E quando o Cristo vive em você, ele vive transformando a coletividade. Não existe um Cristo para cada pessoa, existe o Cristo para a humanidade.
E se o Cristo vive em você, você já não mais se pertence, porque você agora pertence à humanidade. O que você faz? Se você limpa uma casa, se você vende um churro, se você é um médico, se você é um professor, se você é um palestrante espírita, um escritor, a pessoa que limpa o centro, você já não serve mais a você, ao seu bônus hora, que você pensa que é sua, mas na verdade é uma hora de contribuição do processo de cocriação para um plano melhor. Já pararam para pensar nisso? Complexo, né, gente? Mas a conversão não é dizer que aceita o Cristo. É quando seus propósitos individuais já não vivem em você, porque o Cristo vive para transformar o mundo ao teu redor e te fazer, como diz Emmanuel, um homem melhorado que é objeto da mão dos espíritos superiores, um homem abnegado, que transcende o dever para se transformar num objeto de transformação desse planeta. Complexo, né, gente? Mas vamos lá, que eu fico emocionado demais com isso. Entregávamos tranquilos ao trabalho, quando indescritível choque atmosférico abalou o céu escuro. Clarão de terrível beleza varou o nevoeiro. Não era o relâmpago conhecido da crosta, por ocasião das tempestades, porquanto as descargas elétricas da natureza sobre o chão denso são menos precisas no que se refere à orientação técnica. Em resumo, pessoal, veio um raio de cima para baixo. E ele falou, não é um raio normal de tempestade, não. Porque existe uma orientação técnica de ordem visível e espiritual aqui. Não foi um raio. E esse raio, que estão vindo lá de cima para baixo, ele fala, olha, a tormenta do fogo ia começar, metódica e mecanicamente. Que fogo purificador é esse? Pessoal, o processo do fogo purificador, para a gente fechar esse círculo do fogo purificador, é para dissipar a energia deletéria do abismo que foi criada pelas entidades infelizes. São descargas mesmo de magnéticas que a espiritualidade superior, que os obreiros, procedem para poder permitir o deslocamento daquela cidade, daquele hospital que é a Casa Transitória de Fabiano. Para que isso aconteça, esses desintegradores que eles chamam, né? Esses desintegradores precisam ser colocados para amenizar essa energia, para dissipar essas energias. Ele chama de desintegradores etéricos, que eram invisíveis para André Luiz, eram invisíveis para as entidades que estavam ali, mas que eles tinham por objetivo evitar o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Eu vou ler aqui de novo, pessoal, para lembrar vocês o que eu vi lá atrás com o plano menor, cocriação em plano menor. O trabalho dos desintegradores, desses raios que estavam vindo dos desintegradores, que eram invisíveis para eles. Lembra, André Luiz viu um raio, estava ali e viu um raio. Ele não via de onde estava vindo, nem exatamente como era. Estava aquém da compreensão dele. O ambiente era tão denso, que ele fala, tal a densidade do ambiente, evita, esses raios, o aparecimento de tempestades magnéticas, que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente. Gente, o que são resíduos inferiores de matéria mental? De que ele está falando aqui? Ele está falando de cocriação em plano menor dessas entidades, que está lá na Evolução em Dois Mundos, que a gente viu uns 20, 30 minutos atrás. Eles começam a usar esses raios para
desintegrar essa matéria densa que foi criada pelos resíduos dos pensamentos inferiores, tanto da crosta como dessas entidades que estão lá no abismo. Inclusive, eles usam rádios nessa hora para avisar. Olha que interessante isso aqui, viu, gente? Não sei se vocês perceberam. Eles falaram, ó, gente, usem os rádios para avisar os espíritos superiores que estão por perto, se vocês lerem essa parte aqui, de que estamos fazendo o processo de limpeza. E esse processo de limpeza faz parte de uma preparação do voo. É como se estivesse tirando a lama debaixo de um negócio de estrutura pesada, tirando a areia. Sabe um carro quando atola? Melhor. Você não tem que tirar um pouquinho daquela lama de baixo para poder, às vezes, a roda se mexer? Então funciona mais ou menos assim, tal, para poder desintegrar, para poder a casa transitória de Fabiano alcançar o voo. E aí eles usam rádios para avisar as entidades da espiritualidade superior para não se aproximar dessa região, porque a região está em defesa. E aí, gente, enquanto eles fazem isso, outros trabalhadores preparam as máquinas para a partida. Não é interessante isso? É muito interessante, né? Muito, muito, muito interessante. Vou seguir um pouco mais aqui a leitura, gente. Com efeito, justificavam-se as medidas, porque ouvíamos agora ensurdecedora algazarra de multidões. Olha lá o que a gente falou, eram multidões que iam chegar. E aí, ó, eles ouviram ribombos ameaçadores. Eles viram gente despejando fogo na superfície e energias revolventes no interior do solo que pisávamos. Ou seja, eles sentiam aquela trepidação, energias revolventes. Gente, se tinham ribombos ameaçadores despejando fogo na superfície, era porque a coisa era muito séria, né? E aí ele fala, ondas maciças de sofredores aterrados começaram a alcançar as defesas. Ondas maciças. Era dolorosa a contemplação da turba amedrontada e expectante. Aproximamo-nos dela quando era possível. Ou seja, quando ele conseguiu, ele se aproximou um pouco mais. Porque eram muita gente que estava ali no meio daquela algazarra amedrontada também. E alguns gritavam, socorro, socorro. Muita gente gritava socorro. E outros ameaçavam eles. Saiam daqui, fujam daqui, nós vamos invadir, vamos atravessar a barreira, vamos entrar aí, o abrigo nos pertence, nós vamos à força. Todas essas coisas eles ouviam. Hein? E não se limitavam a palavras, não. Eles avançavam em massa sobre essas faixas de proteção, que eram aqueles muros de 5 metros, né? E aí entravam e recuavam. Eles queriam realmente fazer o cerco, né? E aí eles ouviam também outros, falando, ajudai-nos pelo amor de Deus, tentando receber, por caridade nos ajuda. Só, olha o que André Luiz fala aqui, que é muito interessante também, essa narração. Entretanto, com maior ou menor intensidade, todos os sofredores exibiam círculos de treva em torno de si. Olha, gente, muita gente pedindo socorro, pedindo por caridade, pedindo para entrar, mas a grande maioria exibia os círculos de treva em torno de si. Um deles, inclusive, atingiu o círculo de atividade, conseguiu invadir, conseguiu ir bem perto de onde André Luiz estava. E André Luiz identificou ele na hora. Na aula passada, no episódio passado, a gente viu aquele verdugo que ficava provocando o irmão Hipólito e que o André Luiz se revoltou. Você se lembra disso? Que André Luiz ficou com raiva porque o Hipólito não revidou ele, que ele ficou lá provocando o irmão Hipólito. André Luiz revoltou-se. E aí ele chegou lá de joelhos implorando, tem piedade de mim, eu fui um pecador, mas eu preciso do seu auxílio. E aí todo mundo ficou sensibilizado, todo mundo, né? Qualquer um que não... Todo mundo ficaria sensibilizado, só que quem não estava assistindo aquilo ali, tipo eu estivesse assistindo ali, de bobão, eu não ia nem perceber que ele não podia entrar. Ele dizia, não, entra, pode entrar. Mas ele viu
que a entidade ainda tinha lá a sombra luminosa. Era aquele verdugo lá que estava perturbando o irmão Hipólito. Então, a Luciana se aproximou. E quando a Luciana se aproximou, começou a olhar para esse verdugo e falou assim: como é horrível a atividade mental deste pobre irmão. Dá para ver o halo de deploráveis lembranças e propósitos destruidores. Ele tem medo, mas ele não está convertido. Ele quer entrar aqui para bagunçar, em resumo. Estou fazendo um apurado aqui, né? E aí, quando a Luciana ia falar mais alguma coisa, ia começar, ó. Aí o Jerônimo entrou, olhou para ela, né? Falou e ó, deu uma olhada para ela, falou: cala a boca. Para de falar e vai trabalhar. Ninguém está ali para julgar os irmãos sofredores que estão chegando, mesmo que eles cheguem com violência. E aqui tem uma grande lição para a gente também, mais uma vez, que somos especialistas em julgamento, né? Gostamos muito de julgar. Tem uma outra lição. O Jerônimo falou, ó, olhou e falou: não está aqui para julgar, para estar lendo. Ô, Luciana, você está lendo aí a aura, o passado do rapaz, por quê? Ninguém te pediu para fazer isso. Estamos num momento de defesa. Temos que estar atento para saber quem pode entrar e não em julgar quem está chegando. Né, gente? É uma lição também aqui para a gente, tá? Vasta dose de paciência era despendida por todos nós. Tem aqui a leitura. Para conter a multidão furiosa. Impressionávamos as formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem vestidas de sombra, quando começaram a chegar algumas entidades auradas de luz. E começaram a chegar algumas entidades ali, eles olhando todo mundo com a treva, ele fez, não, e começaram a chegar. E aí, pessoal, aqui está a parte mais linda desse capítulo. Dando a perceber que desejavam isolar a mente das centenas de revoltados que ali se congregavam em ativo movimento de insurreição, esses irmãos que vinham aureolados, tentando sair de perto daqueles irmãos que queriam invadir, porque eles pensavam, ó, vou ser confundido, eles não vão me deixar entrar, eles vão achar que eu estou querendo aqui, que eu não quero ajuda, que eu estou mal intencionado. Então, essas entidades, prestem bem atenção nisso aqui, pessoal. Tem uma grande lição aqui para todos nós. Contemplavam o alto e cantavam hinos de reverência ao Senhor, em regozijo da própria renovação. Cânticos esses, abafados pela algazarra dos rebeldes agitados. Quem chegava com as auréolas de luz, chegava buscando comunhão com o alto, cantando hinos de louvor. Lembra que eu falei na semana passada sobre o louvor? Isso me chamou muita atenção. Por quê, pessoal? Quem chegava e podia ser identificado como aureolado, como convertido, como arrependido, eram entidades que chegavam olhando para o alto e louvando. Olha aqui o louvor e a gratidão do episódio passado. E aí vem a reflexão que eu quero fazer junto com vocês agora. Que foi uma reflexão que eu fiz, que eu vou trazer agora aqui para vocês, tá? Se as entidades que ali estão, que são identificadas como entidades capacitadas para essa atividade, né, para ser admitida, se essas entidades aureoladas estão cantando louvor ao Senhor e olhando para o alto, elas estão se conectando por meio desses louvores e dessas músicas. Por que então não são poucas as vezes e não são poucas as instituições no qual o louvor é visto como uma atividade que não é reconhecida como atividade espírita? Por que nós confundimos o louvor
canto, essa conexão divina, com proposta de religiosismo, de... como é que chama quando nós temos aqueles simbolismos, com propostas de práticas religiosas heterônomas, práticas religiosas do passado. Por que nós ainda nos confundimos com isso? Óbvio, temos que ter toda cautela para não transformar nossa fé raciocinada numa fé sem fundamento, numa fé que não pensa. Né? Porque a fé, apesar de sentir no coração, a gente também tem que compreendê-la, que é isso que o Espiritismo nos proporciona. Mas por que ainda temos esse problema? Está aqui, ó, a lição. Vou seguir mais um pouquinho. Mas, gente, as entidades identificadas como capazes estavam cantando em hosanas ao Senhor. Não era para nós estranharmos algumas instituições que gostam. Tem gente que não gosta, que não faz, que não acha pício. Mas não podemos criticar qualquer movimento de conexão, porque a religiosidade é alguma coisa muito íntima. E ele fala aqui, ó, enquanto os tipos de semblante sinistro dirigiam insultos para essas entidades que estavam cantando, elas cantavam hosanas ao Cristo. Cantavam, entoando louvores que, de certo, lembravam os júbilos dos primeiros cristãos perseguidos e flagelados nos circos, quando se retiravam sob os apuros de espectadores perversos. Precisa de mais explicação, pessoal? Precisa de legenda para isso aqui? Precisa? Boa noite, Gabriela Mulher. Precisa? Lembravam os primeiros cristãos. Quem somos nós para condenarmos as hosanas e os cânticos? Mas vamos lá, estamos caminhando aqui já para o final, viu, Terezinha? Estou vendo que você está com sono aí, mas dá tempo, tá? Outra coisa é que enquanto eles cantavam e se aproximavam, eles chegavam a sendo acolhidos no asilo de Fabiano, que eles eram acolhidos, quando chegaram perto da equipe do André Luiz, eles recebiam a passagem, quando eles entravam efetivamente lá, que eles entravam de mãos dadas, cantando hosanas. Então, os espíritos pediam para eles soltarem as mãos, quebrarem essa corrente pelas mãos, para poder começar o processo de recuperação. Outra coisa aqui que me chamou a atenção, tá aqui, ó. Eram compelidos à quebra da corrente de energias magnéticas recíprocas, mantendo-se de mãos separadas. E os recém-chegados, em sua maioria, desvencilhando-se involuntariamente um dos outros, tombavam enfraquecidos. Olha aqui, tem uma coisa aqui importante. Lembra que às vezes a gente vê, muita gente gosta de orar de mãos dadas, a gente acha que é bobagem. Não, tudo é pelo pensamento. As coisas acontecem tudo pelo pensamento, é bobagem dar as mãos. Está aqui, gente. Não quer dizer que nós precisamos dar as mãos em rito, mas não nós podemos também censurar aquilo que não compreendemos. Fica claro aqui que eles entravam fortalecidos, as entidades pediam para eles soltarem as mãos, para ficarem eles com eles mesmos, vou usar essa expressão, e depois eles tombavam, de tão cansados, exauridos que estavam por conta da travessia. Então, pessoal, é importante também a gente entender essa questão. É bem importante. E André Luiz depois traz uma outra... Ele fala que tinham aqui um grupo de irmãos que estavam preparados, né? Ele fala que estavam preparados para receber essas entidades. Ficaram alguns irmãos que foram designados para receber aquelas entidades. E André Luiz ficou angustiado. Ele relata aqui que ficou extremamente angustiado. Ele diz assim, ó, quase 4 horas difíceis se escoaram.
exigindo-nos delicada atenção na tarefa. Gente, eles ficaram naquela luta, naquele resgate, por 4 horas. E aqui, de novo, mais uma vez, eu vou fazer o uso da cabala, do conhecimento da cabala, que tem vários elementos que André Luiz gosta aqui de homenagear. Tanto a cultura grega, a gente viu com Asclépios, a gente viu com vários elementos que ele usa na obra dele, como vimos também que ele usa de linguagem cabalística para passar algumas mensagens. E esse quase 4 horas aqui não é por acaso. O 4, na sabedoria da cabala judaica, é um número que é um número sério, que representa estabilidade, representa força, representa segurança e proteção. É um símbolo de conservador e por isso possui muita ordem e organização. Tem coisa mais pertinente do que essa aqui para esse momento? Estabilidade, força, segurança e proteção? Não tem, né? Então faz todo sentido essa linguagem que o André Luiz usa aqui, ó. E aí ele fala, com franqueza de minha parte, gente, isso aqui é bem importante também, que a gente já está caminhando para o final. Com franqueza de minha parte, aguardava ansioso o sinal de regresso ao interior. Tal a impressão desagradável que me sentia possuído. Fitas inflamadas, imagina, fitas de fogo caindo em cima deles, em meio de formidáveis explosões. Fitas de fogo caindo. Imagina você está num lugar e está caindo fitas de fogo e está tendo, assim, explosões que eram oriundas da desintegração de princípios etéricos, que era oriunda daquela atuação que foi feita. Pessoal, imagine essa cena. É uma cena digna de relatos infernais que a teologia faz aqui para nós. Fitas inflamadas caindo, explosões. É um tipo de caos. Ele fala aqui, com franqueza da minha parte, ou seja, vou me abrir aqui com vocês, pessoal. Ele aguardava para entrar. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. André Luiz está sendo muito delicado. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal, é que ele estava com medo. Aí eu pergunto, quem é aqui que não ia ficar com medo? Quem não ia ficar com medo? Então, pessoal, André Luiz, mais uma vez, somos nós. Eu ia estar morrendo de medo. O negócio é feio, gente. André Luiz estava morrendo de medo. O cara está falando aqui, ó, o mundo interior dessas entidades que estavam cantando se projetavam no mundo exterior, efeito da reforma íntima que nós mesmos perseguimos. Exatamente, Ricardo. Se conectavam pelo coração por meio da música. Bom lembrar que todos que estão no abismo, a gente viu, todos não, mas boa parte, são entidades que tinham grande noção religiosa e conexão religiosa. Eis porque eles também vinham com louvor. Eis porque eu estou trazendo aqui que não tem como a gente criticar esse movimento louvor como a gente vê ainda em algumas instituições. André Luiz, somos nós. Pode subir a hashtag aí. André Luiz estava com medo. Muito provavelmente, a maioria de nós aqui estaria morrendo de medo. Fitas caindo. Pelo amor de Deus. É assustador. Mas vamos lá. Vamos andar um pouquinho mais. Então, eles atravessaram o pórtico do abrigo, entraram novamente e começaram a ouvir os motores se mexendo. E lá fora, um bando de entidades perversas ainda tentavam invadir. E ele falou assim, ó, vê essa parte aqui como é engraçada, tá? É engraçada mesmo. Atravessamos o pórtico do asilo, seguidos de todos os companheiros que ainda se conservavam no exterior. Escutávamos agora o ruído leve de motores. Lá fora,
espessos bandos de entidades perversas tentavam romper os obstáculos, invadindo-nos o abrigo prestes a partir. Aflitiva inquietude empolgava-me. Gente, Deus que me perdoe, mas eu vou pedir a licença poética para fazer a interpretação aqui dessa parte. Quando eu vi isso aqui, eu li, eu só lembrei daqueles filmes de ficção que os mocinhos tá correndo, tá fugindo daquele bando de entidade ou de oponentes que querem pegá-los, impedir que eles peguem a nave e vão partir. Então eles estavam tentando ali impedir que todo mundo partisse. E aí o que o André Luiz faz? Até que ele diz? Gente, eu vou ler novamente. Aflitiva inquietude empolgava-me. Ele estava amarradão na adrenalina aqui. Ele estava empolgado. Ai, meu Deus, será que a gente vai conseguir? Ou seja, igual quando a gente vê um filme de suspense. Ele estava vivendo adrenalina. Tinha um perigo, tinha uma iminência de coisas acontecendo, caindo fogo lá de cima. A máquina começou a rodar para poder a casa transitória partir, e ele dizendo que estava empolgado. Eu falei, André Luiz, estava com medo agora está descendo na montanha-russa, né? Subiu com medo, está descendo. Gente, que interessante isso aqui. E aí ele traz uma outra pergunta, que é uma pergunta que eu fiz a mim mesmo também, logo depois. E se eles invadissem? O que aconteceria se houvesse essa invasão? Ele não responde no texto, mas, por não responder no texto para depois nos esclarecer, a nossa mente divaga. Eu arriscaria dizer que o ambiente ia se desequilibrar de um jeito que a casa transitória não ia conseguir se mover. Não teria psiquismo adequado, o psiquismo não seria adequado para fazer aquela movimentação da casa transitória. Mas ele não fala. Tá com medo se eles entrarem. Faz o quê? Vocês são poderosos, estão bem protegidos? O que aconteceria? Isso é uma pergunta que a gente se faz. André Luiz aqui somos nós, né? E se essa turma entrar, o que vai acontecer comigo? Eu já desencarnei, eu não posso desencarnar. O que vai acontecer com eles? Vão me prender? O que vai acontecer? O Zenobia está aí, me protege. O Jerônimo é poderoso também. Então, é uma série de coisas que vem na cabeça do André Luiz, né? Do André Luiz aqui, manifestando o nosso pensamento, que a beleza da obra de André Luiz é essa. Todo mundo fala que é um repórter do além. Não é só um repórter do além. Não é só um repórter. É uma representatividade do nosso alter ego curioso, humano, ainda apegado. E aí, pessoal, a irmã Zenobia fala, olha, isso aqui não funciona só com as máquinas. Precisa também das nossas emissões magnético-mentais. Ela fala que precisa do nosso esforço mental também. Foi isso que me fez crer que, se eles entrassem, o psiquismo seria desequilibrado e não ia acontecer. E aí, pessoal, na hora que a diretora reuniu todo mundo para fazer vibrações para que a casa transitória pudesse se movimentar. E ela tirou um livro nas mãos que André Luiz automaticamente reconheceu como a Bíblia. Ele viu, era a Bíblia que ela tirou. Então ela abriu atenciosa a Bíblia e pegou o Salmo 104 em voz alta, pausada e solene. E ela começou a ler o Salmo 104. Bendize a minha alma, Senhor. Senhor Deus meu engrandecido de majestade e de esplendor, revestido de luz como de um manto, desbravaste o céu como sagrada cortina da vida, construíste as sublimes câmeras das águas, fazes das nuvens o seu carro, e ela declama todo o Salmo 104. E aí, pessoal, não tem como não se emocionar. Não tem como eu não ficar extremamente emocionado quando eu cheguei nessa parte. Porque o Salmo 104,
que a Zenóbia começa a declamar com todos os nossos irmãos para poder reunir o poder necessário para o deslocamento da casa transitória de Fabiano, é o Salmo da Criação. O Salmo 104 é um salmo de sabedoria, mas é conhecido como Salmo da Criação. Trata-se do salmo da recriação poética da Gênesis. Uma alegre comemoração que eles fazem do mundo criado por Deus. É a poesia dos salmistas e dos profetas, que muitas vezes reflete o trabalho de Deus na criação. E aí, gente, eu me emociono pela beleza dessa obra, porque o que eles estão fazendo ali? A irmã Zenóbia está declamando o Salmo 104, o Salmo da criação. E eles estão ali co-criando. Gente, um capítulo desse, narrado de forma romanceada, com elementos misturados que nos remetem ao conhecimento da manipulação do fluido cósmico universal e nos dá uma lição sobre o nosso comportamento religioso, nos traz no final do capítulo um salmo que fala da cocriação, que fala da criação de Deus no momento em que essas entidades estão co-criando. No momento no qual nós acabamos de ler, estruturas diferenciadas de cocriação. Vai demorar muito tempo, vão passar-se muitos anos, mas ainda vamos continuar descobrindo elementos maravilhosos dentro desse livro aqui. Muitas vezes esquecido nas prateleiras das casas espíritas, as pessoas, obreiros da vida eterna, e traz uma maravilha de ensinamento desse, todos conectados. E ela pronunciava esses vocábulos de louvor, mais uma vez, para nos lembrar o quanto a conexão com Cristo. O Salmo, para quem não lembra, eram cantos, são cantos. Então, tá aí, eu trago novamente a provocação de pensarmos o quanto nós temos que nos aproximarmos na hora da comunhão religiosa, do processo da religiosidade, nessa conexão por meio da música também. Por que não, nesse momento, por que não a gente também fazer isso? Então, pessoal, nessa hora, ela acabou de declamar o Salmo, a casa começou a se movimentar em sentido horizontal, e eles começaram as suas viagens. E lá das janelas, eles começavam a contemplar o colorido do fogo devorador que estava dissipando aquela região. E aí, o Jerônimo, aproximando-se do Padre Hipólito, fala: se os homens encarnados pudessem perceber a beleza suprema da vida. André, importa observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens também permanece repleto de mistério e encantamento. A valorização novamente da crosta planetária, melhorarmos o nosso olhar, o nosso ouvido, para enxergarmos além da nossa paleta de cores que é possível com os nossos olhos, melhorarmos os nossos ouvidos, porque se não conseguimos ainda ouvir todos os ruídos e sons que existem na natureza, mas conseguimos abrir os nossos ouvidos para escutarmos melhor os nossos irmãos, e por meio do ouvido dos outros, juntando aquilo que nós ouvimos, nós também conseguirmos nos tornar pessoas melhores. Essa é a grande lição desse capítulo, pessoal. E aí essas complexas atividades esperavam obreiros dedicados. E como eu falei, diferente do que acontece nos outros livros, diferente.
Os Obreiros da Vida Eterna não é um título que caracteriza nem que nomeia o grupo que está com o André Luiz, como foi nos Mensageiros e Missionários da Luz. Obreiros da Vida Eterna significam outra coisa também. E eu falei lá no episódio 1 que eu ia revelar para vocês no meio do caminho, e vocês vão ficar sabendo na próxima semana, às 8 horas da noite, aqui na Rede Amigo Espírita. Lindo esse capítulo, né, pessoal? Lindo demais. Muito lindo. Queria ver aqui, vou dar uma olhada no que vocês estão trazendo. Sou Reginaldo Araújo, moro no Conjunto em Ceará. Um grande abraço, Reginaldo. Socorro. Também ficou com medo, né, Socorro? André Luiz teve medo e depois ficou animadão, né, Socorro? Fiquei. Então, Fábio pergunta se será que eles não teriam outros recursos para controlar os invasores? Com certeza, Fábio. Mas André não conhecia. O André estava ali ainda aprendendo. É uma atividade de aprendizado e de estudo para o André. Ele não sabia o que podia acontecer. Com certeza eles tinham uma contingência. Mas, Fábio, o que a gente precisa lembrar é que, como a gente viu nesse livro aqui, que talvez você tenha lido, nem sempre as coisas dão certo nesse livro. No episódio anterior, a gente estudou a incursão que eles fizeram no abismo e eles não trouxeram ninguém. Eles não conseguiram concluir a missão. Não conseguiram. Então, podia ser que eles invadissem e a missão tivesse sido abortada. Porque tem uma coisa aqui que a gente precisa aprender, gente, com esse livro, é que as trevas existem também. Não existe a figura. E Emmanuel começa falando sobre isso na introdução. Está lá no episódio 1. Quem quiser rever, volta lá. Que o movimento das trevas existem. Não é uma ficção. O que não existe é o eterno mal. O que não existe é o demônio. O que não existe são as criaturas que permanecem no mal para sempre. Mas o mal, como a gente viu aí, ele inclusive cria ambientes e situações desfavoráveis. E podia ser que a casa não decolasse, sim. Não era à toa. Não era, digamos, eles não estavam preocupados por nada. Mas eles deveriam ter um ponto de contingência. Então, meus amigos, essa é a mensagem de hoje. Foi longo hoje, 1h40, mas esse capítulo é um capítulo muito necessário da gente detalhá-lo com muito carinho, porque tem muitos ensinamentos. E eu queria pedir uma coisa a vocês antes de vocês irem embora, e que vocês transmitissem também para as pessoas nas instituições de vocês. Diz esse recado do Jaime Ribeiro. É uma reflexão que eu queria fazer com todos vocês que estão até agora aqui comigo nesse estudo. Vocês viram que André Luiz teve medo, ficou angustiado. Estava no momento lá em que caíam fitas de fogo. Ele ouvia explosões e era realmente um ambiente aterrador. Isso nos deixa uma grande lição. E assim que eu concluir, eu vou me despedir de vocês já dando boa noite, pessoal. Que muitas vezes nós vamos dormir, nós fazemos a nossa oração na cama, sozinhos, ou com nossos cônjuges, ou com nossos filhos. Oramos fervorosamente, pedindo a Deus para termos bons sonhos, para repousarmos com tranquilidade, para, por meio do sono, do descanso do corpo físico, possamos acessar esferas mais sublimes, esferas mais, digamos, angelicais. Pensamos, por que eu não sonho com a praia, com o nosso lar? Por que eu não sonho com ambientes assim prazerosos ou com entes queridos que já foram, que eu amava tanto? Por que eu sonhei? Por que eu orei tanto? E eu tenho esse sonho tão difícil a noite toda, durante tantas noites. Eu acordo com pesadelo. No outro dia eu também me sinto cansado e vejo, poxa, eu tive um pesadelo. Eu orei tanto para acessar algumas zonas mais nobres. Primeiro, meus amigos, precisamos lembrar que o desprendimento do corpo físico por meio do sonho
não nos credencia ao acesso a locais sublimes. Esses só podem ser alcançados por meio da nossa transformação moral. Algumas vezes temos o presente por merecimento de sermos levados a lugares de recuperação a visitar entes queridos, mas isso nem sempre acontece. Então, se você está sonhando, algumas vezes em comunidades ou em lugares difíceis, mas você não entende direito o que está fazendo ali, se sente confuso ou vê violência, se sente confusa, pode ser que você esteja trabalhando. Pode ser que você esteja tendo a dádiva de estar servindo ao Cristo como um obreiro da vida eterna. Pode ser que você esteja com um grupo, junto a um grupo como esse, ajudando por meio dos seus braços, do concurso do seu trabalho e desprendimento, ao Cristo, a entidades superiores que precisam ainda de nós, que ainda somos tão apegados à crosta, tão apegados ainda com energias ainda não tão bacanas, precisam de nós para acessar esses ambientes. Então, pessoal, agradeçam o pesadelo, orem fervorosamente, mas se depois de orar tiverem uma noite que foi um pouco mais turbulenta, não se assustem. Não acreditem que aquilo ali é algum tipo de punição. Se você estiver bem com a sua consciência e souber que os seus pensamentos estão equilibrados, seus pensamentos estão devotados ao Senhor, como a gente viu aí, se o seu halo estiver um halo de quem efetivamente está servindo ao Cristo, agradeça os seus pesadelos, porque talvez nesse momento você esteja também servindo ao Senhor. Essa perspectiva do pesadelo, do mau sonho, eu queria trazer para nós pararmos de amaldiçoarmos os momentos difíceis que nós temos. Porque nenhum momento é inútil na nossa vida. Lembremos de Albano Metello, o campeão do serviço ao bem nas esferas, nos abismos. Quando se envergonhou por estar naquele trabalho difícil, com entidades difíceis, e se envergonhou mais ainda quando viu que o Cristo em pessoa estavam visitando aquelas entidades. Quem somos nós? Se o próprio Cristo vem até aqui para nos visitar e nos consolar, e eu tenho certeza que ele não está nada feliz de estar vendo o que ele está vendo acontecer agora no nosso planeta, tanta desigualdade, tanta coisa errada. Quem somos nós para não sermos gratos aos nossos pesadelos? Então, agradeçam ao Senhor até esse momento. Muita paz e que Jesus abençoe a todos vocês na próxima segunda, às 20 horas, conhecendo nossos novos amigos. Capítulo 11 do Obreiros da Vida Eterna. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br.